Fala galera, aqui é o Gustavo Caetano e nesse vídeo nós vamos completar de uma vez por todas a nossa saga aqui rumo à nossa medalha de ouro no HackerRank. Hoje nós vamos fazer o algoritmo mais difícil de todos os que eu fiz até agora. Inclusive vou fazer até um pouquinho diferente aqui a explicação porque ele é bem enjoado. Mas vamos lá, vamos resolver isso aqui e acabar de ganhar a medalhinha de ouro de uma vez por todas. Então olha só. O algoritmo é esse aqui, ó, chamado String Similarity. O legal é assim, que ao decorrer do tempo, a gente foi resolvendo vários outros algoritmos aqui, vários outros desafios, que são a prévia desse. Então a gente já fez várias coisas parecidas, mas esse daqui é complicado, viu? Nossa senhora, demorei uma infinidade para conseguir fazer. Vamos entender esse aqui, ó. Ele fala o seguinte: para duas strings A e B, nós vamos definir a similaridade entre elas através do tamanho da string e dos seus prefixos. Então aqui, por exemplo, a similaridade entre ABC e ABD é 2. Por quê? Porque a gente tem o AB aqui, né? O AB e AB, então 2. E aí 2, mas não são dois caracteres. São duas junções de prefixo aqui que fazem com que seja similar. Enquanto a similaridade de AAA com AAB é 3. Entendi, tá bom. Assim, o enunciado é bem pequenininho, mas nossa, o problema é violento. Olha só, aqui embaixo tem uma explicação de tem um exemplo só de entrada. Então ele tem aqui duas strings, uma é ABABA e outra é AA. E o que ele quer que você exporte, né, a saída aqui desse algoritmo, é a quantidade de similaridade que a gente tem. Então aqui a gente consegue entender um pouquinho melhor. E tem que ir com bastante calma aqui para a gente entender o que realmente está pedindo. Para o primeiro caso, que é esse aqui, ó, ABABA, o sufixo da string é ABABAA, ou seja, nós vamos duplicar essa string. Então eu recebi essa string e nós vamos duplicar ela inteira. Então a primeira similaridade é tudo, né? Que é nos todos os caracteres. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a primeira, eu sempre vou contar o tamanho da minha string. Então são 6. Não está aqui, ó. Que ele vai fazendo a conta, que são 6. Por quê? Porque o primeiro é a repetição da minha string inteira. Depois eu tiro o primeiro caractere. Então, quando eu vejo aqui, ó, BABAA, e eu comparo com ABABA desde o começo, o B já me quebra e não é igual. Então, eu não tenho nenhuma similaridade. 0. Beleza. Aí vou para a próxima. A próxima eu tiro a letra B. Aí ficou ABAA. O ABAA, eu já tenho 3 letras iguais, ó. ABA, se eu olhar aqui no começo, ó, ABA. Então são 3, porque daí depois a quarta letra é A e aqui é B, então é diferente. Então eu somo 3. Beleza. Depois eu tenho o BAA. O BAA, eu também não vou somar nada, porque eu começo com A aqui e aqui eu estou começando com B. Então não tem nenhuma similaridade. Show. Aí pula para a próxima. AA. O AA, ele tem uma similaridade. Eu tenho tô comparando 2 caracteres, mas só o primeiro é igual. Então eu contei um aqui. Beleza. E por fim é um caractere só, que é o A. E o A é A. Aqui é igual, mais 1. E aí eu faço a soma desses números. Então 6 mais 3 mais 1 dá 11. E aí é exatamente a resposta que ele quer que a gente mostre aqui. No segundo caso é o quê? É o AA. O AA eu vou duplicar uma vez, é igual, então 2. Beleza. E depois eu vou quebrar em uma letra só a primeira. Deixa eu desenhar aqui que vai ficar mais melhor. Olha só. Cadê a bagaça aqui? Ai, foi. Olha só. Eu tenho A. Esse daqui, vamos colocar aqui como se fosse um array. É o meu primeiro. E eu vou ter o meu sufixo, que é a duplicação. Então eu vou duplicar
ficou AA. Na primeira vez, AA é igual a AA, que são 2 caracteres. Eu tenho dois valores aqui iguais. Então, 2 mais. Na segunda vez, eu vou tirar esse aqui e vai ficar só uma. O A é igual ao primeiro caractere, então 1. Eu faço mais 1, que é igual a 3. Que é exatamente o que está trazendo aqui, ó. Então, essa doideira aqui é o seguinte, só que qual que é a complexidade interessante que tem? É que olha que doideira. Aqui, ó, na função, eu tenho só uma função, chamada string similarity, que é o nome do problema aqui, e eu recebo um parâmetro. E esse parâmetro, se a gente for dar uma olhada aqui, ó, aqui no enunciado, o S é a minha string. Só que eu tenho que fazer de um jeito que essa string seja duplicada e eu vou fazendo essas comparações e somando. E aí olha só, galera. Eu até trouxe aqui para vocês, já aberto aqui, porque existe um conceito. Isso daqui, esse exercício, ele cai bastante em processo seletivo, porque ele é bem complexo e processos seletivos mais avançados assim, de programação. Por quê? Porque ele envolve um conceito chamado Z-Array. Se você pesquisar no Google Z-Array, e aí eu vou deixar de tarefa de casa aqui para vocês, porque isso aqui não dá para eu resolver isso aqui para vocês aqui de uma vez. É um estudo que tem aqui por trás, que é importante vocês darem uma olhada, porque é um conceito mais avançado. Então se chama Z-Algorithms, né? O algoritmo Z, que é justamente o problema. Então aqui eu tenho lá caractere, eu vou comparar um caractere com outro, trabalhar com essas strings. Olha só que interessante aqui, ó. Aqui tem até os caracteres aqui, e aí tá vendo? É a mesma coisa. Então aquele exercício do HackerRank é um exercício clássico dessa função, desse array Z aqui. Então vale a pena vocês darem uma olhadinha. E para entender um pouquinho melhor esse algoritmo, eu assisti esse vídeo aqui, que está aqui, ó. Eu vou até deixar na descrição do meu vídeo para vocês assistirem. Ele está em inglês, esse vídeo, mas ele é uma aula muito boa, explicando com detalhes aqui como é que funciona essa leitura. E aí eu vou comparando os caracteres, e aí eu vou separando, eu vou contar aqui a quantidade o padrãozinho para poder comparar, para contar qual que é a similaridade das strings e tal. Então é todo um conceito bem grande aqui por trás. De novo, pesquisa por Z-Array ou Z-Algorithms ou Z-Function, né, a função Z, que vocês vão encontrar muito material sobre isso, que é um exercício de alta complexidade dentro de algoritmos e estrutura de dados também, tá bom? Então o negócio aqui é violento. Até porque justifica, porque esse exercício aqui ele vale 100 pontos no HackerRank, que é justamente a quantidade de pontos que está faltando que nós vamos resolver hoje. E aí, olha só, eu já deixei ele pronto aqui, eu não vou negar para vocês o seguinte, eu já peguei, porque lembra lá, igual os algoritmos de ordenação, né, que a gente fez aqui, ó, deixa eu até lembrar o nome, Insertion Sort, não precisa reinventar a roda. O Insertion Sort é assim, sempre. Ele é um estilo de algoritmo de ordenação. O Z-Array é a mesma coisa. Ele tem uma formulazinha de fazer essas comparações, a gente não precisa ficar reinventando a roda. Então o que eu fiz? Eu copiei brutalmente na internet o get Z-Array. Então o que é isso aqui? Isso daqui é uma outra função. Então eu tenho uma função, tá tudo comentado aqui, a hora que eu subir lá para o GitHub, vocês vão ter acesso a isso e vocês vão conseguir dar uma mexida aqui, entender, mas esse daqui é a casca do Z-Array. Isso aqui tudo é uma outra função. Opa! Que lembra lá que eu tenho que fazer duas coisas? Eu tenho que duplicar o meu array para poder comparar com o meu array original. Meu array que é uma string no caso, né? Então aqui, ó, tudo isso aqui, ó que grande, isso aqui é uma função que não tá nessa função, não tá aqui, ó. Como isso aqui vai compilar esse código, né, ele vai executar aqui no browser, eu posso criar uma outra função que é chamada através dessa função aqui.
É sempre importante lembrar que aqui no HackerRank, ele vai executar essa função aqui primeiro, por padrão, nos testes aqui que vai ter. Só que dentro dessa função eu posso chamar uma outra função, que no caso é a função getZArray, né, o array Z, que vai fazer esse cálculo. E aí aqui embaixo eu tenho a minha função string similarity recebendo o S, que é a minha string. Então eu vou explicar aqui para vocês brevemente o que está acontecendo, e depois vocês podem parar com calma, pegar esse código lá no meu GitHub e estudar, porque isso aqui são horas e horas de estudo, um negócio altamente complexo que não dá para... Não faria sentido resolver aqui para vocês de uma vez aqui nesse... Até porque nós estamos fechando com chave de ouro, né? Com o mais difícil aqui até que eu encontrei até agora. Olha só. Dentro da minha função, o que eu vou fazer? Eu vou criar um array, uma variável chamada zArray, que é o meu array Z que eu vou jogar lá para aquela função lá de cima. Eu vou criar um novo array, eu vou atribuir para essa variável um novo array. E esse array, ele vai ter o quê? O tamanho. Qual que é o tamanho desse array? É legal que dá para fazer isso. O tamanho desse meu array vai ser o tamanho do meu S, da minha variável S, do meu parâmetro S aqui, que é o meu texto, né? A minha string. E por quê? Porque a hora que eu for executar a outra palavra que eu vou comparar, ela sempre tem o mesmo tamanho. Você lembra lá? Tem o mesmo tamanho. E aí eu vou diminuindo, aí comparo, diminuo mais um, comparo, diminuo mais um, comparo, diminuo mais um, comparo, até acabar a minha string. Mas eu tenho que criar essa outra string. Aqui que eu estou fazendo isso. E vai ser do tamanho da minha string original que eu recebo. Eu até coloquei um console log aqui. Olha só, eu vou executar esse código. O que esse console log aqui ele traz? Ele traz, só para vocês entenderem o que está saindo aqui, né? Ele cria um array, que é esse zArray. Ele não tem nada porque ele tá vazio. Só que olha que interessante. Ele tá vazio, ele não tem nenhum item, mas ele tem um tamanho 5. E por que ele tem um tamanho 5? Porque eu tenho 5 letras aqui na minha string. Se eu vier aqui, ó, 5, 6, 7, 8, 9. Vou salvar, vou executar esse código aqui de novo. Agora ele tem 9. É o tamanho certinho do meu array. Show. Deixa eu apagar aqui, ó. Aqui ele já está executando, por isso que já apareceu a resposta ali embaixo, né? Mas só para vocês entenderem o que é esse new array aqui, o que ele está fazendo. Tá bom. Depois que ele fez isso, aí olha só que legal. Eu posso fazer isso, e isso é muito comum, vocês vão encontrar muito isso na vida ainda, que é você chamar uma função dentro de uma outra função. A hora que essa função aqui estiver sendo executada, ela vai criar um array do tamanho com a quantidade de elementos que é o tamanho da minha string, que eu estou passando como parâmetro. Depois eu vou invocar a função getZArray, que é essa função lá de cima, que espera 3 parâmetros. O que são esses 3 parâmetros? O primeiro parâmetro é a minha string, que é o S aqui, ó, que eu estou recebendo como parâmetro da minha função string similarity. O segundo parâmetro é o tamanho da minha string. E por último, o meu zArray, que eu acabei de criar aqui um array vazio, que tem o tamanho da minha string. Então quando eu vou ver aqui, ó, é a string, o tamanho da string e o meu zArray. Aí, nesse momento, vai executar isso daqui, ó. Então eu tenho três variáveis, uma chamada esquerda, direita e k. Por quê? Porque quando eu for diminuindo, ele vai comparar da esquerda e da direita, da esquerda e da direita, da esquerda e da direita. Você vai diminuindo dentro desse for aqui. E sempre é interessante o seguinte, a gente começa do index 1 e não do 0, porque o primeiro caractere a gente não conta. Porque a primeira vez que for executar, eu não preciso, porque a primeira vez da comparação é a quantidade de caracteres. Eu conto a quantidade de caracteres que eu tenho na minha string, eu já parto desse começo. A minha segunda vez, aí que é o meu 1, é que começa a me interessar. Por isso que ele começa do 1. Aí ele faz aqui toda uma ladainha, tem o while aqui, eu não vou parar aqui, não vou explicar para vocês, tá? Inclusive tudo bonitinho aqui escrito, o que ele faz. Mas no fim,
ele vai fazer todo o processo de comparação. Tá bom. Depois, olha só. Aí eu volto para cá, eu declaro uma variável chamada total. Esse total, ele tem o tamanho da minha string aqui. Eu começo com o tamanho da minha string, porque lembra? A hora que eu voltar aqui, ó, na primeira vez, é tudo igual. Então, o total, que é a quantidade de similaridades, começa pelo tamanho da string. No caso aqui são 6. Aqui é o casinho aqui. E aí eu vou rodar um for que começa no 1, da mesma coisa, porque ele já vai começar do tamanho do array inteiro. Ele vai do index até o index ser menor do que o tamanho da minha string e vai de 1 em 1. O que ele vai fazer? Ele vai incrementar no meu total, que começou do 6. Aqui no nosso caso aqui é A, A. Tá faltando um A aqui, né? Para poder ser igualzinho o exemplo que a gente está passando ali. Então ele vai começar com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele começa com 6 e ele vai incrementando o zarray index. Mas o que é esse zarray? Então, depois que a minha função aqui foi executada, agora eu tenho meu zarray. Eu pego no index e vou incrementando para poder fazer exatamente isso daqui, ó. Eu vou pegar todos os elementos e vou fazer essas somas. Tá. Essas somas, na verdade, é o incremento que eu estou fazendo lá na minha função. Então, na primeira vez é o 6, que é o tamanho aqui, ele já está certo. Depois ele não vai incrementar nada, depois ele vai incrementar 3, 0, 1 e 1 de novo. E aí ele sai com a resposta no total aqui de 11. Então, vou executar aqui, tá lá, ó, número 11, que é a quantidade de similaridades que eu tenho. Mais uma vez, isso daqui vai muito de você parar, tentar entender, se você quiser, mas a ideia é justamente igual a do insertion sort aqui. O zarray é isso aqui e acabou. E ele faz, né? A ideia por trás disso é justamente isso, encontrar a quantidade de similaridades entre duas strings, tá bom? O negócio aqui é forte. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui tudo. Copiei tudo aqui. Vamos lá no HackerRank. E eu vou substituir todo esse código aqui dessa função. Eu vou colocar aquele negoção inteiro lá, ó. Tanto a minha string similarity quanto a minha função zarray que foi criada. E aí vamos submeter esse código aqui. E passou. Esse daqui, a hora que passou, fiquei tão feliz, galera. Nossa Senhora. E aí chegou o momento, olha só, o momento supremo. Conseguimos, de uma vez por todas, meu amigo, a medalhinha de ouro maravilhosa, olha só. Congratulations. Você tem que vibrar. Tem que vibrar. Esse negócio aqui foi um caminho árduo. Foram lá, ó, se a gente for dar uma olhadinha aqui, ó, olha só, 51 exercícios de JavaScript, de tudo quanto é jeito, que nós fizemos aqui do HackerRank, e até de outros aqui. Essa playlist é longa pra caramba, mas nós conseguimos, olha só, a hora que volta lá no HackerRank, olha que bonitinho, tem aqui, ó, Problem Solving, e eu tenho, então, chegou na tão sonhada, idolatrada e difícil de conseguir medalha de ouro do HackerRank, que é a posição aqui de 5 estrelas. Fica até, né, fico até emocionado com esse momento. Fica douradinho aqui. E aí tem aquele negócio, né, ó, só que você acha que vai acabar, mas não acaba não. Mas eu não vou fazer mais não. Depois se você quiser fazer, beleza. Mas chegamos ao fim aqui, galera, dessa série maravilhosa de lógica de programação com JavaScript através do HackerRank. Esses exercícios são muito importantes, então vale bastante de você fazer todo esse rolê aqui. Sempre lembrando aqui, ó, vou fazer um commitinho. Deixa eu atualizar aqui meus ZSH. Ó, git add, ponto, vamos adicionar aqui, ó, git commit -m é o string similarity and the gold medal. Nossa senhora, vamos fazer um push aqui, ó. Por que eu tô fazendo isso?
para mostrar para vocês que esses códigos aqui estão totalmente disponíveis para vocês lá no meu GitHub. Sempre importante. Então aqui, já que a gente chegou no final, deixa eu abrir aqui meu GitHub. Será que vai estar logado? Tomara que sim. Tá ali, ó, tá logado. Vem aqui, ó, você vai abrir o link está aqui na descrição do meu GitHub, obviamente. Repositórios, e aí você vai ter aqui o repositório TechVideo, Lógica, JavaScript. Clicou aqui nesse repositório, tá aqui ó, o código de todos os exercícios, inclusive do último aqui, ó, String Similarity, aqui, ó, no meu commit. Tá lá, disponível para vocês, bonitamente. E aqui já convidando, até já comecei a fazer aqui, ó, igual doido, SQL, que vai ser a nossa próxima incumbência, né, de fazer código aqui no SQL. Já fiz bastante, já consegui até 2 estrelinhas aqui já, ó. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, dá o joinha aqui nesse vídeo. A gente conseguiu, foi tão trabalhoso chegar na medalha de ouro do HackerRank aqui, Problem Solve com JavaScript, nossa senhora. Agora vamos começar aqui de SQL. Compartilha esse vídeo, compartilha essa playlist com as pessoas que você gosta e também com as pessoas que você não gosta. Porque o conhecimento de JavaScript ele tem que ir para todas as pessoas. Pratique muito e acompanha. Se inscreve para poder já receber os próximos vídeos. Nós vamos brincar muito aqui agora com SQL. E aí nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos até conseguir as 5 medalhas aqui, os 5 estrelinhas, a medalha de ouro de SQL através de comandos do MySQL. Então, senta a bota aí, ó, vamos começar a mexer com banco de dados. Continua acompanhando, dando essa força para nós. Valeu, até a próxima e até a segunda medalha de ouro, hein, galera? Que aqui o negócio não é fraco, não. Valeu, falou!